E nós temos agora momento para nós nos debruçarmos aqui sobre a palavra de Deus. E eu me lembro que algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a Rainha de Sabá. Quantos se lembram quando nós trouxemos uma mensagem falar da Rainha de Sabá? É curioso porque é um personagem coadjuvante, não é aquele personagem que a Bíblia traz com riquezas de detalhes. Porque a Bíblia é um livro que ela fala muito de poucas coisas e fala pouco de muitas coisas. Então, quando nós falamos de algum personagem coadjuvante, a gente às vezes fica curioso, porque nós precisamos ficar buscando, cavando na Bíblia, e mais do que isso, nós precisamos interrelacionar, nós precisamos fazer com que essas histórias se entrelacem com o personagem principal. Houve uma outra ocasião aqui que nós falamos sobre Barnabé, e Barnabé também é um personagem coadjuvante. Não é alguém que a Bíblia dê tanta ênfase, como, por exemplo, dá ênfase ao apóstolo Paulo. E nesta manhã, o Senhor encheu meu coração para falar de um outro personagem coadjuvante, chamado Simão, o Cirineu. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar acerca desse personagem, porque justamente ele é um personagem coadjuvante, não chama atenção. A Bíblia faz menção dele, são 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, que mencionam Simão, o Cirineu, mas usam praticamente um versículo só para falar acerca dele, e isso não, muitas vezes passa despercebido na nossa leitura bíblica. Mas ele tem uma importância muito grande, e ele hoje é usado como um personagem para trazer a nós, e nós entendermos como isso pode se aplicar de uma forma tão maravilhosa sobre as nossas vidas. A história dele está entrelaçada, a história dele está relacionada com a história de Jesus, especialmente com a história da crucificação. A crucificação é, sem dúvida, um dos temas, talvez assim, mais destacado da história humana. A crucificação, ao mesmo tempo em que ela é trágica, nós sabemos que ela é vitoriosa, porque é através da cruz que nós alcançamos a vitória. Foi na cruz. A cruz pode representar, sob um certo aspecto, uma derrota, porque foi na cruz que Jesus Cristo morreu. Foi ali que a serpente mordeu o calcanhar do filho da mulher, mas foi ali, naquela cruz, que ele pisou a cabeça da serpente, e ali nós conquistamos toda a nossa vitória. O Antigo Testamento já falava da cruz, o Antigo Testamento já apontava para a crucificação de Cristo Jesus. Quando você lê o Salmo 22 já começa com uma frase que Jesus usa na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Quando você se debruça sobre o livro do profeta Isaías, especialmente o capítulo 53, é uma descrição completa do que Jesus Cristo passaria na cruz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, como uma terra seca. E ele vai dizendo ali, ele fala homem de dores, homem experimentado, nele não tinha parecer, não tinha formosura para que o desejássemos, mas ele foi levado, e vai descrevendo todo o caminho. Ele morreu por causa dos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e toda a descrição de Isaías 53 está apontando para a crucificação de Cristo Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, os 4 evangelhos que fazem um registro da vida e obra do Senhor Jesus Cristo, os 4 evangelhos citam em detalhes acerca da crucificação. Quando você avança na história bíblica e você vai em todas as cartas fazem menção da história da crucificação. Existe, é verdade, aqueles que discutem sobre o contexto da crucificação, existem aqueles que discutem, por exemplo, acerca do motivo da crucificação, mas ninguém discute que houve crucificação. Ninguém nega o fato de ter havido a crucificação de Jesus Cristo. Naqueles dias, havia um historiador chamado Flávio Joséfo. Foi um homem exatamente daquele primeiro século, e ele escreveu muito, e isso foi guardado, isso chegou, e isso existe até nós, até os dias de hoje, nos fornece muitas informações. E já naquele tempo, esse historiador deixa marcado que Jesus foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, atendendo o conselho daqueles homens. Então, a história da crucificação é uma história que ninguém diverge, é uma história que de fato existiu, é uma história que chega a nós e chega através dos evangelhos com muitos detalhes. E ela nos ajuda a entender um pouco da história desse personagem coadjuvante chamado Simão, o Cirineu. Você está aqui comigo, como diz o pastor Júnior? Vamos para frente? Amém, glória a Deus. A cruz
embora às vezes as pessoas até ficam em dúvida, perguntando se há um símbolo, se nós podemos usar a cruz como um símbolo bíblico, e não vejo nenhum problema em relação a isso, não há nada que a nós traga qualquer peso, mas a cruz, ela de fato, naquele tempo, especialmente ali diante do Império Romano, era a morte mais vexatória que podia existir. Uma pessoa, quando era levada à cruz, era uma grande humilhação, porque era um tipo de morte pública. A pessoa era pendurada naquele madeiro e de longe as pessoas avistavam e viam. Era um grande evento naqueles dias, tanto que eles saíam transportando a sua cruz e eram levados a um determinado lugar, no caso de Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota, para ser crucificado. Vejam que ao lado de Jesus haviam 2 ladrões. Era uma morte para servir realmente de exemplo para toda a sociedade. Era algo bastante repugnante, era algo bastante vexatório naqueles dias. E foi a isso que Jesus Cristo foi exposto. Os evangelhos, eles vão nos dar uma ideia, especialmente da última semana do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de João, os 4 evangelhos vão falar da crucificação. Se você, por exemplo, conhece o Evangelho de João, você vai ver que até o capítulo 12 de João, ele está contando 3 anos da história de Jesus Cristo. Do capítulo 12 até o capítulo 21, ele vai contar a última semana. Ou seja, ele gasta metade do Evangelho contando 3 anos da vida do Senhor Jesus Cristo e outra metade do Evangelho para contar somente acerca da última semana do Senhor Jesus Cristo. Vamos caminhar por essa última semana juntos? Vamos embora? Glória a Deus. Então, nós começamos pelo domingo. E os evangelhos nos oferecem a informação de que no domingo foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho. As pessoas tiravam as suas roupas, colocavam aos pés para que Jesus pudesse passar e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vinha montado naquele jumentinho e ele entra de uma maneira triunfal. Esse foi o domingo. Na segunda-feira é o dia em que Jesus expulsa os mercadores do templo. É aquele dia em que ele diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E saindo, ele tem fome, ele passa por uma figueira, vendo que aquela figueira não tem fruto, ele a amaldiçoa. E quando eles voltam, os discípulos se dão conta que de fato a figueira havia murchado. Essa foi a segunda-feira do Senhor Jesus Cristo da última semana. A terça-feira, ela é marcada pelos ensinamentos de Jesus. É na terça-feira que Jesus usa, por exemplo, aquela história da viúva pobre. É na terça-feira que ele traz aquele grande sermão escatológico, depois de entrar no templo, de chamar aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, de raça de víboras. Ele sai do templo, e quando ele sai do templo, os discípulos mostram a suntuosidade do templo, e ele diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra, e os discípulos ficam curiosos, começam a perguntar para Jesus Cristo quando isso aconteceria, que sinais haveria, e Jesus vai trazer todas aquelas informações que nós chamamos de sermão escatológico. Mas na quarta, aí de fato tem início aquilo que nós vamos começar a entender como o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo, por favor, na palavra. Aí está dito assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição, mas não apenas prender, mas também matá-lo, aí está escrito. E essa é a quarta-feira, e Jesus já sabe disso, e Jesus já tem isso revelado a si mesmo. Jesus está em Betânia, e a palavra de Deus fala que ali Maria derrama sobre Jesus um vaso de alabastro com um unguento de um grande valor. Vocês sabem que Judas olha para aquilo e fala que podia-se usar esse dinheiro para vender esse unguento, para juntar esse dinheiro, se usar para os pobres. Não era bem essa a intenção de Judas, nós sabemos. E Jesus disse: essa mulher preparou o meu corpo para a sepultura. Ali foi a quarta-feira, e agora chega a quinta-feira de Jesus Cristo. E na quinta-feira, Jesus sai para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. É na quinta-feira que ele lava os pés dos discípulos. João descreve isso lá no capítulo 13.
É nessa quinta-feira que, nesse mesmo local, ele celebra a Santa Ceia com os seus discípulos. É nesse momento que ele reparte o pão e diz: comei todos, porque essa é a minha carne que é dada por vós. Fazei isto em memória de mim. É ali que ele distribui o cálice, dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É naquele momento. E é ali que ele revela quem é o traidor, aquele que põe a mão comigo no prato, esse há de me trair. É ali também que ele revela a Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Isso tudo aconteceu no período da quinta-feira. E quando entardece, quando chega mais a noitinha, agora já Jesus se aproximando daquilo que viria a acontecer, então ele sai, a Bíblia fala que ele sai para o Getsemane, ele sai para aquele lugar no Jardim das Oliveiras, e ele vai com os seus discípulos orar. Diz a Bíblia assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Agora preste atenção que diz a palavra: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E o verso 44 diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E quando nós lemos isso, nós já podemos ter a impressão do sofrimento que Jesus estava, do quanto a sua alma estava angustiada naquele momento. Nós temos extra Bíblia, muitas literaturas, muitas pessoas que se dedicaram a estudar sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E há um tempo atrás, eu me lembro, eu tive a curiosidade de ler alguns artigos que faziam uma análise sobre o aspecto médico da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é médico aqui, quem é da área médica aqui, evidentemente já pode ficar mais curioso e dizer: oh, que bom, vai entrar na minha área, porque vai explicar um pouco acerca daquilo que a medicina, como é que os médicos, como é que o olhar médico enxerga o que Jesus passou na cruz. E dentre esses estudos, eu acabei tirando um dali que eu entendo que é um dos mais simples, e é um médico muito conceituado, já falecido, e ele escreve um artigo em 1965, ou seja, já há bastante tempo atrás, sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é Charles Truman Davis, ele era um médico americano, e ele se dedica a fazer esse estudo. Então ele diz assim sobre este fato de suar sangue. Ele diz assim: apesar de muito raro, o fenômeno de suar sangue é bem documentado. Ele diz: sujeito a um estresse emocional, finos capilares nas glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor. Este processo poderia causar fraqueza e choque. E ele diz: a atenção médica é necessária para prevenir hipotermia. Então ele está explicando que quando você passa por um estresse emocional muito acentuado, é possível que os capilares daquelas glândulas sudoríparas se rompam e o sangue saia e ele se misture com o suor. E a Bíblia fala que aquele sangue misturado com o suor pingava na terra enquanto Jesus orava. E a partir daí nós já podemos ter ideia de quão Jesus estava na sua alma, ali sentindo todo o peso do que viria adiante. Mas nós caminhamos pela quinta-feira e vamos adentrando quinta-feira mais escura, quinta-feira mais nebulosa, quinta-feira mais para dentro da noite. E aí Jesus, então, vocês sabem que é nesse momento que Jesus é preso. Judas vem com aquele destacamento de soldados judeus e de soldados romanos, e vem naquele lugar porque ele sabia que Jesus costumeiramente saía para aquele lugar orar, e com um beijo ele traz Jesus Cristo. E é naquele momento que se instaura todo aquele embate. Pedro, naquele ímpeto de Pedro, que só ele, né, era aquela pessoa impulsiva. Eu acho que aqui às vezes a gente olha e fala assim: nossa, fulano se parece com Pedro porque é impulsivo, porque essa é a ideia que a gente tem de Pedro. Pedro saca a espada, corta a orelha de um soldado. Jesus fala: Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu orava a Deus, eu pedia 12 legiões de anjos, Deus mandava aqui. Uma legião romana tinha 6.000 soldados, então Jesus estava dizendo assim: eu pedia ao Pai, ele mandava 72.000 anjos aqui agora, e certamente não sobraria nada daqueles homens
Mas Jesus disse, não vamos fazer isso, porque eu vim para cumprir esse momento, e eu vou cumprir até o final. E naquele momento Jesus entrega ali, se deixa ser preso por aqueles homens, e a Bíblia fala dessa maneira, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, percebam que tinham guardas do Sinédrio, guardas judeus, irmãos de etnia de Jesus Cristo, prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram, e a Bíblia fala que o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. E ali Jesus vai sofrer o primeiro trauma físico que a Bíblia descreve. Ele é interrogado por Anás, e naquele interrogatório ele responde para Anás dizendo assim, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Presta atenção agora, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Você sabe o que é uma bofetada? Ele deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? E aqui já há uma primeira injustiça, porque Anás não era o sumo sacerdote. Anás havia sido o sumo sacerdote. Aqui nós estamos na década de 30 do primeiro século, e Anás havia sido sumo sacerdote até o ano 16 do primeiro século, quando ele foi deposto pelo governador que antecedeu Pôncio Pilatos. Aqui ele não era o sumo sacerdote, ele não tinha o direito de interrogar Jesus Cristo, e ele o faz, e ele interroga Jesus Cristo, e é aqui que Jesus sofre o primeiro trauma, para que você comece a ter noção e ideia do quanto Jesus sofreu, de quanta injustiça Jesus foi vítima, por amor a mim e por amor a você. Diz a palavra, replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E agora nós vencemos a quinta-feira e entramos na madrugada de sexta-feira. E Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado. O Sinédrio era composto de 70 homens, versados na lei, mas eram homens gananciosos, não eram homens probos, não eram homens que tinham que se podia dizer assim, eles podiam ter uma reputação externa em que as pessoas olhavam para eles e achavam que eles eram realmente homens santos, mas Jesus conhecia o coração deles, e eles eram tomados, e a própria Bíblia revela que eles tinham inveja do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele Sinédrio, a palavra do Senhor diz assim, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Então, o próprio sumo sacerdote, o próprio Caifás, chega diante de Jesus e pergunta a ele, você realmente é o Filho de Deus? E Jesus ali evita a todo custo os embates, Jesus não está ali para debater com ninguém, Jesus está ali para cumprir o propósito de Deus, mas a um certo momento ele diz assim, eu te conjuro pelo Deus vivo, e Jesus então responde a ele, eu sou. Repetindo aquela frase já que quando Deus se revela a Moisés dizendo, eu sou o que sou, e ele diz, eu sou. E quando ele diz aquilo, o sacerdote rasga suas vestes e diz, nós não precisamos mais de nenhuma acusação, porque aí está, vocês ouviram. Então diz a palavra assim, ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Naquele momento, Jesus, aos olhos daquele Sinédrio, se torna um réu de morte. Por que razão? Porque ele se diz ser filho de Deus. Por essa razão, por esse motivo, Jesus é levado àquele Sinédrio, ele é acusado e ele é condenado por aqueles homens, mas não apenas condenado, condenado à morte. Eles julgam que Jesus era alguém digno de morte. E a partir dali, muitos outros traumas e muitas outras humilhações Jesus vai sofrer, tanto na mão dos judeus como na mão dos romanos. Então diz a palavra assim, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros, aquilo que era bofetada, agora são murros, e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Os que detinham Jesus zombavam dele, diz Lucas, davam-lhe pancadas e vendando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele,
blasfemando. Aquilo que eles acusavam Jesus de ter blasfemado, era eles quem praticava, era eles quem blasfemava, era eles quem acusava o Senhor Jesus Cristo, era eles quem torturava e humilhava. E Jesus suporta tudo calado, porque como uma ovelha calada, ele foi levado ao matadouro, diz a palavra. Madrugada dentro, e agora começam a raiar os primeiros sinais do dia. Os raios de sol começam a cortar e a entrar ali naquele lugar. E já Jesus, naquela manhã, cheio de hematomas, cheio de cicatrizes ali, desidratado, exausto. Alguém que começou na quinta de manhã, passou por tudo aquilo com os seus discípulos, foi para o Getsemane orar, foi preso, foi levado à casa de Anás, foi levado ao Sinédrio, e agora já é pela manhã. E o Sinédrio toma e agora o leva a Pôncio Pilatos, ao pretório, para que ele seja julgado. Então diz a palavra do Senhor assim: ao romper o dia, e aqui nós já estamos na sexta de manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. A intenção deles era matar Jesus Cristo. E é por isso que eles trazem a Pôncio Pilatos. E você vai entender. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos vai interrogar Jesus, mas Pilatos logo vai perceber o que eles estão fazendo. Não procede. Eles estão agindo por inveja. Então diz a palavra assim: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos percebeu que o que estava no coração daqueles homens não era outra coisa senão inveja. Eles tinham inveja de quem Jesus era. Porque é curioso, às vezes você se depara com pessoas que, porque você serve a Deus, porque você é um servo de Deus, porque você anda na retidão, porque você é uma pessoa que se santifica, porque você é uma pessoa em que a sua vida, o fruto é manifesto, muitas vezes, infelizmente, as pessoas que estão ao redor e que não têm o coração no Senhor, começam a sentir inveja. A inveja é um sentimento maligno que entra com o pecado e se espalha e está no coração de todo aquele que não conhece verdadeiramente o Senhor. Então Pilatos percebeu, e por isso Pilatos tratava de argumentar para que Jesus não fosse morto. A ideia de Pilatos inicial não era matar. A ideia principal, a ideia inicial de Pilatos era apenas açoitar Jesus Cristo. Diz a palavra: é pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Não tem nada que o leve à morte, não tem nada que me faça decretar a morte dele. Então ele diz assim: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E quando ele diz após castigá-lo, soltá-lo-ei, o que ele está dizendo é que ele vai entregar Jesus para a tortura dos soldados romanos. E o que ele está dizendo é que, na expectativa do coração dele, Jesus precisava ser açoitado, mas com todo o rigor da lei romana, com todo o rigor do chamado flagrum romano, daquele chicote romano, para que Jesus pudesse, de fato, apresentar todos aqueles sinais de tortura, e quem sabe isso convenceu os judeus, convenceu o Sinédrio, para que Jesus não morresse, mas para que apenas ele fosse torturado. O mesmo médico que faz a análise do ponto de vista médico, da crucificação de Jesus Cristo, ele fala sobre esse flagrum romano. E ele explica dizendo assim: este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com 2 pequenas bolas de chumbo amarradas na ponta de cada tira. Eu acho que você já deve ter visto em algum momento uma foto de um chicote romano, com aqueles chicotes de couro, com aquelas bolas de metal na ponta do chicote. O pesado do chicote, ele diz, é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. E aí ele vai descrever a cena do ponto de vista médico. Primeiramente, as pesadas tiras de couros cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial dos vasos da musculatura. Jesus está suportando tudo isso calado. Ele diz mais, ele diz, as pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produzem grandes, profundos hematomas, que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. É isso que Jesus suportou, é isso que Jesus passou naquele momento em que ele estava na mão dos soldados romanos. Mas não apenas isso.
Ele não foi apenas torturado, ele não foi apenas açoitado, mas ele foi novamente humilhado. Diz a palavra do Senhor assim: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e veja, reuniram, não foi apenas alguns soldados, mas a Bíblia diz, reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Faz uma pausa aqui. A Bíblia está dizendo que ele foi, depois de torturado, ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, deram um caniço a ele, como uma espécie de um bastão a ele, e vestiram ele com uma túnica na cor púrpura. Então, a palavra de Deus fala que eles saudavam e diziam: salve, rei dos judeus. E eles batiam com aquele caniço e aqueles espinhos iam se incrustando cada vez mais na cabeça de Jesus. E eles se punham de joelhos e de forma humilhante, zombando de Jesus, eles, entre aspas, adoravam o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que depois de eles terem escarnecido, eles despiram Jesus Cristo. Escute o testemunho médico aqui novamente do Dr. Charles. Ele diz assim: após zombarem dele e baterem em sua face, tiram o pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em sua cabeça. Finalmente, cansado de seu sádico esporte, o manto é retirado de suas costas. O manto, por sua vez, já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Como em uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica, sua retirada causa dor torturante. As feridas começam a sangrar, como se ele estivesse apanhando outra vez. Para que você veja o quanto Jesus Cristo sofreu. Para que você tenha uma noção. E eu só estou falando da Bíblia. Eu só estou trazendo versos bíblicos que contam essa história. Às vezes, para nós olhamos e falamos, não temos a dimensão do quanto Jesus realmente sofreu por cada um de nós. Às vezes nós olhamos e subestimamos pequenos pecados da nossa vida, mas aquele pequeno pecado que nós cometemos custou todo esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar alguém, às vezes nós temos dificuldade de abraçar alguém, às vezes nós temos dificuldade em relação a ter um relacionamento com uma pessoa porque nos feriu, porque no meio da caminhada houve um desgaste. Eu gostaria nessa manhã de convidar uma reflexão, aproveitando tudo isso que está sendo dito aqui, para que você meditasse e entendesse o quanto vale a pena. O quanto vale a pena realmente a gente guardar no nosso coração, aprisionar mágoas, quando eu olho para todo esse sofrimento e vejo o quanto Jesus sofreu por amor a mim e por amor, muitas vezes, essa vida que eu retenho o perdão a ela. Isso nos leva a uma reflexão. Mas vamos seguir na mensagem. Diz a palavra do Senhor: então conduziram Jesus para fora e agora o conduzem com uma finalidade. A finalidade de o crucificar. Deixa-me dizer mais uma coisa para você. Não foram os romanos que inventaram a crucificação. Não foram os romanos que inventaram a morte por crucificação. A morte por crucificação certamente vem muito antes. Os persas, possivelmente, já praticavam esse tipo de morte. Isso foi trazido por Alexandre na época do Império Grego, foi espalhado por todo o Mediterrâneo, pelo Egito, por Cartago, e dali o Império Romano se apropriou. E como tudo que é sádico, tudo que é terrível, tudo que é mal, o Império Romano tinha uma facilidade muito grande de aperfeiçoar e tornar ainda pior. E o Império Romano assim o faz. Você sabe que a cruz tem aquele madeiro vertical e tem um madeiro horizontal. Em geral, por conta de alguns pintores da época renascentista ou da época medieval, a gente se acostumou a ver aquela imagem de Jesus carregando tanto o madeiro vertical como o madeiro horizontal. Mas a história, ela nos revela que o madeiro vertical ele já ficava colocado no lugar do Gólgota. Ele já permanecia naquele lugar. Era o madeiro horizontal, aquele chamado patíbulo, que
o próprio sentenciado tinha que carregar. E era imposto isso pelo Império Romano, porque nas versões anteriores, nem isso o sentenciado tinha que carregar. Mas como o Império trata de aprimorar sempre para o pior, então eles instituíram que, além de condenado à crucificação, o sentenciado tinha que levar a sua própria cruz, tinha que levar o patíbulo, tinha que levar esse madeiro horizontal. E se estima que isso pesava pelo menos 50 quilos. E agora você imagina, uma pessoa que na quinta de manhã começa ali já a saber tudo o que vai acontecer. Uma pessoa que celebra ali com seus discípulos a última Páscoa, a última ceia, que sabe quem é o traidor, que sabe que vai ser negado, que sai para o jardim do Getsemane, que sua sangue, que é levado à casa de Anás, que é esbofeteado, que é levado ao Sinédrio, que é novamente ali torturado e depois levado a Pôncio Pilatos e sofre todo o rigor desse flagrum romano. Você imagina agora este homem nesta sexta-feira pela manhã. E nós estamos dizendo que neste momento Jesus já está totalmente sem forças, mas ele precisava levar a sua cruz, porque essa era a imposição do Império Romano. E ele estava a uma distância do lugar onde ele havia sido torturado até o lugar onde ele haveria de ser crucificado, algo aproximadamente de 800 metros. E ele tinha que caminhar. Eram 800 metros e mais algumas horas, talvez mais 6 horas, como registra Marcos. Mas Jesus está exausto. Jesus está exausto. São 9 horas da manhã, quase 9 horas da manhã da sexta-feira. E Jesus já não tem mais forças. Mas ele não pode desistir. Ele tinha que cumprir essa obra. Sabe quando você passa por lutas, quando você passa por problemas na sua vida, e você tem a promessa de Deus, porque eu creio que cada um de vocês que estão aqui, eu creio que as pessoas que nos assistem da sua casa, você é trazido a esse lugar porque Deus tem um propósito com a sua vida. Você poderia nem ter conhecido esta igreja. Eu creio que quando você pensou em vir para este país, o que te motivou não foi exatamente esta igreja, talvez com exceção de um ou outro. Mas eu creio que quando você saiu do Brasil ou de outros países para vir aos Estados Unidos, o que te motivou possivelmente era ter uma outra forma de vida, uma outra condição de vida, uma outra qualidade de vida, talvez prosperar financeiramente, talvez poder, através disso, ajudar outras pessoas. Enfim, você teve muitas motivações no seu coração. A Bíblia fala lá em Oséias que o Senhor nos atrai com laços, com cordas humanas, mas são, na verdade, laços de amor. Deus te trouxe a esse lugar, e quando você chegou aqui, você talvez não conhecesse essa igreja ainda, mas quando você entrou aqui nesse lugar, você não veio a esse lugar, meu querido, senão trazido pela mão de Deus. Foi Deus quem te tomou pela tua mão e te trouxe a esse lugar. Muitas vezes entre nós conversamos, entre os pastores, e constatamos como nós aqui temos pessoas nesta igreja que todas elas são trazidas pela mão de Deus. Porque se você notar, nós não fazemos nenhum trabalho evangelístico, nós não fazemos grandes divulgações, nós não trazemos aqui artistas, nós não fazemos nada para encher esta igreja. Nós trabalhamos pregando a verdade, nós trabalhamos levando a mensagem do Evangelho, e as pessoas vão sendo trazidas por Deus. Deus vai acrescentando, como lá na igreja de Atos, em que a Bíblia fala que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos, e Deus vai trazendo as pessoas de tal maneira que a sua vida aqui representa a vontade de Deus, representa o propósito de Deus. Mas isso não significa que você não passe lutas, isso não significa que você não passe por muitas dificuldades, e nas suas lutas e nas suas dificuldades, como nas minhas lutas, muitas vezes, a ideia de desistir é uma ideia que, vez por outra, bate a nossa consciência. Vez por outra, o diabo te sonda, o diabo procura lançar um dardo inflamado contra o teu pensamento para te fazer desistir. Desistir da igreja, desistir do evangelho, quem sabe até desistir deste país e voltar para o Brasil. Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e o nosso coração é tomado pela possibilidade de abandonar os projetos, os propósitos, os sonhos de Deus e desistir. Jesus estava nesse lugar. Jesus não tinha mais forças. Jesus estava completamente exausto. Mas a palavra de Deus fala que era Páscoa nesse tempo. E na Páscoa, muitos judeus de muitas partes
vinham a Jerusalém, desciam a Jerusalém, e vinham em razão do templo de Jerusalém, e vinham ali para oferecer os seus sacrifícios diante de Deus, vinham ali para prestar ali diante de Deus o seu culto. E numa dessas vindas veio um homem chamado Simão, e nós começamos esta mensagem falando desse personagem coadjuvante, e agora a Bíblia vai mencioná-lo e vai dizer acerca da importância dele para nós, para o quanto isso pode ser aplicado à minha vida e à sua vida. E a Bíblia faz menção deste homem chamado Cirineu. Ela não fala muito, mas o que ela diz, ela fala assim: e como o conduzissem, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo. Então diz a palavra de Deus, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus Cristo. Eram só 800 metros, era algo muito próximo, era algo que Jesus tinha que fazer, mas Jesus estava exausto, Jesus já não tinha mais como fazer, Jesus já não tinha mais força. Naquele momento, naquela hora, aquele homem que veio do campo, aquele homem que veio do norte da África, de uma cidade chamada Cirene, ele passava naquele lugar, e naquele momento Deus o tomou, naquele momento o próprio Deus o trouxe, o levantou e o colocou para carregar a cruz do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero com isso dizer a mim e a você, que quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dificuldades, e quando bate ao nosso coração aquele desejo de desistir, é nessa hora que Deus levanta um cirineu, é nessa hora que Deus coloca alguém do nosso lado, é nessa hora que Deus levanta uma igreja como essa, é nessa hora que Deus levanta pessoas ali no seu GE, Deus levanta pessoas ao seu redor, no ministério onde você serve, pastores, Deus levanta homens e mulheres de Deus para nos ajudar a carregar a cruz. Tem momento na minha vida que eu não aguento mais, tem momento que eu não tenho mais força, mas nessa hora Deus prepara alguém para nos ajudar, como preparou para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia não oferece muitas informações acerca deste homem. A Bíblia fala apenas que ele era pai de uma pessoa chamada Alexandre e de uma pessoa chamada Rufo. E depois Paulo, quando escreve em Romanos, lá no capítulo 16, no encerramento da carta, ele faz muitas despedidas e ele faz menção a Rufo. Ele diz: saudai a Rufo e a sua mãe, porque ela também tem sido a minha mãe. Nós não sabemos se é o mesmo Rufo, nós não sabemos se é o filho desse Simão Cirineu. A Bíblia não oferece isso para nós, mas nós podemos, ainda mais como pregador, nós podemos fazer histórias, criar histórias, imaginar, fazer aqui muitas ilações. Eu não sei, mas o que eu sei é que a história desse homem chamado Simão o Cirineu, ela marcou a história bíblica como alguém que naquele momento ajudou o próprio Senhor Jesus Cristo a carregar a sua cruz. Quando você está aqui nesse lugar, você hoje talvez esteja passando por uma luta tão difícil na sua vida. E eu quero dizer a você que talvez algumas cadeiras para frente, algumas cadeiras para trás, existe um Cirineu, existe um Simão, existe alguém que Deus vai usar no seu caminho para te ajudar, meu irmão. Existem pessoas aqui dentro desta igreja que Deus vai levantar para ajudar uns aos outros, para que você nunca desista, para que você jamais abandone a sua cruz. Nós carregamos muitas vezes cruz que são bastante pesadas, nós nos desgastamos, mas a palavra de Deus, ela fala de um Deus que cuida da nossa vida. A Bíblia fala que Deus não nos dá uma tentação maior do que nós podemos suportar. Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Ah, mas pastor, eu estou passando por uma luta que eu nunca imaginei. Eu estou passando hoje por um período que talvez seja o mais difícil da minha vida. Meu irmão, você pode estar passando pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor está contigo. Ele não vai te poupar de passar pelo vale da sombra e da morte. A Bíblia jamais vai te informar. Quando você passar, a Bíblia fala que Ele estará contigo, Ele passa com você, Ele entra junto. Se você tiver que entrar na fornalha, Ele é o quarto homem, Ele entra com você. Se você tiver que descer a cova dos leões, Ele desce com você. Ele não vai abrir mão da sua vida. Você foi comprado por um alto preço. A mensagem que Deus traz nesta manhã é dizendo a cada um de nós que a história desse Cirineu tem muito a ver com a história da nossa vida como igreja. Nós podemos passar por muitas dificuldades,
mas jamais, jamais você se sentirá só, porque Ele disse, eu estarei contigo pelos séculos dos séculos. Deus tem levantado esse corpo, Deus tem levantado esta igreja, Deus tem levantado o seu GE, Deus tem levantado discipuladores, Deus tem levantado famílias aqui nesta igreja, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, que vêm com um socorro que nós muitas vezes não imaginávamos de onde poderia vir, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que abre porta onde não existe porta, é um Deus que faz milagres, é um Deus que faz o machado flutuar, é um Deus que converte a água em sangue e o sangue em água, é um Deus que transforma, é um Deus que faz e continua e sempre fará o milagre que for necessário para alcançar a minha vida e a sua vida. Esse homem entrou para a história bíblica, no momento mais difícil de Jesus, e eu creio que aqui, aqueles que têm mais experiência, você pode olhar para trás, e você pode dizer assim, eu me lembro quantas vezes na minha caminhada, Deus levantou um sirineu, eu me lembro quando eu passei por aquela situação, e Deus levantou um irmão, Deus levantou uma irmã, Deus levantou alguém para me ajudar, Deus veio com uma palavra, Deus abriu uma pequena porta, às vezes é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ali foi o escape da sua vida, ali foi a porta que você precisava passar para que tudo na sua vida mudasse, e mudou. E hoje você está aqui, e é porque você está aqui hoje, quem sabe você pode ser esse sirineu, quem sabe Deus queira te usar como esse sirineu na vida do irmão que está chegando, ou na vida daquele irmão que já está conosco aqui há tanto tempo, mas nesse momento está passando por uma luta tão grande, que talvez sozinho ele não consiga suportar. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós nunca vamos sofrer o que Jesus sofreu. Eu creio que nós não suportaríamos, mas nós temos lutas, meus irmãos. Nós sofremos também aqui nessa terra, na proporção do que nós podemos suportar. E eu sei que muitas vezes a gente quer abandonar tudo. Eu sei, porque isso também passa no meu coração. Tem momento em que a gente quer abandonar os sonhos de Deus. Tem momento em que a gente quer abandonar os projetos de Deus. Porque tudo que envolve Deus na nossa vida, envolve guerra com o inferno. Tudo que envolve os projetos de Deus na tua vida, meu irmão, aí há uma batalha espiritual que os teus olhos não veem, mas a tua alma sente. Aí há uma batalha sendo travada sobre a sua vida. E muitas vezes nós não estamos suportando o peso, mas é nesse momento, quando as forças nos faltam, que Deus levanta o sirineu no nosso caminho, que Deus levanta homens e mulheres para nos ajudar, homens dispostos a carregar conosco a nossa cruz, homens que nos ajudam, que nos apoiam e que dizem a nós, vão adiante. Eu não sei o que sirineu, eu não sei o que ele falou para Jesus naquele momento, se é que falou alguma coisa, mas Jesus nada respondeu a ele, porque como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não disse nada, mas ele foi, e ele obedeceu, e ele não desistiu. E hoje Deus está falando para mim e para você, meu irmão, não desista, não murmure, não fique abrindo a sua boca, não fique dizendo daqui para lá, de lá para cá, que as coisas estão, porque tudo está tão difícil, porque eu acho que Deus me abandonou, porque eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu não entendo por que eu estou passando por isso, eu não sei por que eu estou vivendo essa situação. Você não sabe agora, mas um dia você vai saber. Você não sabe agora, mas ela vai produzir um peso de glória sobre a sua vida. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Não desista desse chamado, meu irmão, não desista daquilo que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui com sonhos, Deus te trouxe aqui com projetos, Deus te trouxe aqui com propósitos. Não se mova se Deus não se mover. Como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Não se mova, não pense em voltar para o Brasil se o Senhor não te mandar. Não faça nada que o teu coração, muitas vezes, no momento da luta, no momento da tribulação, o teu coração chora, a tua alma se apega àquilo. Não faça isso, meu irmão. Aguarda no Senhor, espera nele, confia nele de todo o teu coração. Ele vai levantar o sirineu que for necessário no teu caminho, mas você vai passar por essa prova, você vai passar por essa luta, e amanhã você vai ter a honra, o privilégio
de não apenas testemunhar, mas de ser um sirineu na vida do teu irmão, de poder ser usado por Deus e ajudar aquela pessoa que do teu lado está passando por uma luta que talvez você já passou no passado, algo que você já enfrentou um dia. Sabe aquele câncer que um dia você teve e foi curado? Tem muita gente precisando ouvir o seu testemunho para ser curado no dia de hoje. Sabe aquele momento em que você olhou e falou assim: agora tudo está perdido, não tem mais como eu obter meu documento, agora eu vou ser mandado embora desse país. Teve muita gente que passou por situação muito similar, teve muita gente que viu face a face, parece que a cara do diabo dizendo para ele: você não vai ficar nesse país, mas Deus pôs a mão, Deus intercedeu, e hoje essas pessoas estão aqui para ser um sirineu na sua vida. Eu quero te pedir para se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos, para nós levarmos a Deus as nossas cargas, para que Deus use no nosso caminho o sirineu que Ele quiser usar. Naquele dia Ele usou Simão. É possível que algum sirineu esteja passando por aqui. É interessante porque em certo momento da mensagem, a palavra de Deus fala que anjos vieram consolar o Senhor Jesus Cristo ali naquele lugar chamado Getsemane. É possível que Deus traga anjos na nossa vida em certos momentos, mas é possível, Deus poderia ter usado anjos aqui, mas Ele não usou anjo, Ele usou um homem de carne e osso, Ele usou Simão, o sirineu. É possível que Deus, se Deus quiser usar anjos na sua vida, Ele vai usar, mas talvez hoje Deus queira usar alguém de carne e osso, alguém que é como um anjo, mas é humano, alguém que como você já sofreu, alguém que como você já passou por muitas lutas, mas Deus vai levantar. Eu creio que aqui nesta igreja há dois tipos hoje de apelo. Há um apelo daqueles que estão passando por lutas e precisam hoje da ajuda de um sirineu, e há um outro apelo sendo levantado aqui nesse lugar, daqueles que já passaram pela luta e venceram, e hoje podem se colocar nesse lugar de Simão o sirineu, e podem ser usados por Deus. E eu quero orar por toda essa igreja, e eu quero pedir a Deus, se há alguém aqui entre nós passando por uma luta tão difícil, se há alguém aqui entre nós nesta manhã, talvez você veio aqui dizendo: hoje é o último dia que eu vou a essa igreja. Talvez você veio hoje nesse lugar dizendo assim: Deus não tem falado mais comigo, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Então hoje Deus responde para você, Deus continua olhando a sua vida, Deus jamais se esqueceu de você, e Deus tem aqui nesse lugar o sirineu que vai ser usado por Deus para te ajudar a carregar essa cruz. Você não vai embora dessa igreja hoje levando peso, levando fardo nas suas costas sozinho. Nesse lugar hoje, quando você sair por essa porta, esteja certo, muitos se levantarão ao seu lado para te ajudar nessa caminhada, e a sua caminhada certamente se tornará mais suave. Eu quero orar por você que está passando por essa luta agora. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, ó Deus, o que está no coração de cada um que está aqui nos ouvindo nesta manhã. Só o Senhor sabe a luta que o meu irmão enfrenta. Só o Senhor sabe, ó Pai, aquilo que ele tem passado para se manter aqui nesse país. Só o Senhor sabe, ó Deus, as dúvidas que sobem ao coração dele. São dúvidas de documento, são dúvidas de trabalho, são dúvidas, Senhor, do amanhã, como vai ser o amanhã. São dúvidas, ó Pai, acerca da sua própria identidade. São dúvidas, Senhor, acerca da sua família. Esse pai, Senhor, que talvez não tenha forças. Essa mãe, Senhor, que talvez chore e não sabe como, Senhor. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor levante, Pai, os sirineus aqui nesse lugar. Para que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Para que o Senhor use, Pai, este corpo. Para que o Senhor use, ó Pai, quem o Senhor quiser usar. Mas eu te peço, Senhor, alivia, Senhor, o fardo desse irmão. Deus, responde, Senhor, e entra com providências, ó Pai, na vida dessa família. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá a solução, ó Pai. Dá a ideia, dá a revelação, Senhor, que essa pessoa precisa nesta manhã. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa, Pai. Houve um dia que o Senhor usou anjos, mas nesse dia quis o Senhor usar um vaso. Usa, Senhor, aqui nesse lugar, homens e mulheres de Deus, vasos de barro, Senhor, mas vasos de honra,
cheiro de vida. Homens e mulheres de Deus, Senhor, a quem o Senhor tem levantado, corações a quem o Senhor, ó Pai, tem aquecido, enchido, Senhor, de compaixão, de amor, Senhor, uns pelos outros, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que nós seremos reconhecidos pelo amor, por amarmos uns aos outros, não importam as circunstâncias. Nós somos o Vida com Vida, nós somos a Tua igreja aqui nessa terra, Pai. Nós somos aqueles, ó Deus, que temos aprendido através do Evangelho a amar o nosso irmão, a viver, Senhor, a dor do nosso irmão. E nesta manhã, Senhor, nós queremos nos colocar aí, nessa brecha, Senhor, para ajudar esta pessoa, para ser esse braço, Senhor, para ser esse ombro amigo, que alivia a carga, que chora e que sorri quando tem que sorrir, que se alegra quando tem que se alegrar, que passa o que tem que passar, mas segue junto, porque nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. E nós te louvamos por cada vida que o Senhor tem trazido aqui nesse lugar, porque nós sabemos que aqui, Senhor, há vida, e essa vida está sendo comunicada nesta manhã, a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a partir deste momento, aquele que chegou aqui com o seu coração apertado, não está mais só, porque esta vida está sendo alcançada agora pelo teu amor, Senhor. Recebe o abraço, igreja, recebe o amor do Senhor sobre o teu coração, recebe agora o cuidado de Deus sobre a sua vida, recebe agora aquele que vem para dissipar o mal no seu caminho, para tomar a tua carga e para dizer a você: continua caminhando, não desiste, porque eu sou contigo, aleluia, eu sou contigo, aleluia. Deus está aqui para te ajudar, Deus está aqui para te impulsionar, Deus está aqui dizendo nesta manhã: não desanima, não desista, recobre as suas forças, porque Deus vai levantar, Deus vai usar, Deus vai mover céus e terra, mas a sua vida, em nome de Jesus, vai dar fruto aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor.